Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre a relação entre a história da moda e a história da arte. Nós vamos entender, por exemplo, sobre as origens da roupa, se o surgimento da moda teve relação com algum evento histórico importante, se movimentos artísticos tiveram influência sobre a história da moda. E quem vai conversar com a gente é o estilista e professor Lorenzo Merlino. Você vai encontrar na descrição do vídeo todos os temas que serão abordados nessa conversa, bem como um recado para aqueles que fizeram uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado ou uma pesquisa institucional relacionada à arte. E lembre-se, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Lorenzo, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Obrigado pelo convite, Jorge. Lorenzo, como um estilista se transformou num pesquisador da história da moda e da história da arte? Como é que eu posso explicar? Bom, a versão curta é que quando em 2008, 2010, por volta do final da primeira década do século XXI, eu comecei a me sentir um pouco insatisfeito com a atividade exclusiva de estilista. Eu me formei em 94, então já fazia uns 15 anos que eu estava trabalhando no mercado de moda, com relativo sucesso, trabalhando bem. Entretanto, eu sentia que eu queria alguma coisa a mais dentro da minha carreira. E foi aí que eu recebi o convite para dar aula na FAAP. E isso em 2010. Quer dizer, eu recebi o convite em 2009, comecei a dar aula em 2010, e nesse processo, então, eu comecei a voltei ao meio acadêmico, né? Comecei a dar aula e senti essa necessidade de estudar mais, e aí eu fui fazer uma pós-graduação em História da Arte, depois eu comecei o mestrado, que eu terminei o ano passado, e emendei no doutorado, que eu já estou fazendo, e que, na verdade, eu vou, inclusive, até, é uma coisa muito recente que aconteceu. Semana passada eu fiquei sabendo que eu fui selecionado, contemplado com uma bolsa de estudos de doutorado na Inglaterra. Então agora, em janeiro, eu vou para a Inglaterra passar 6 meses pesquisando sobre a minha pesquisa de doutorado na Inglaterra. Então, assim, foi uma conquista muito importante desse percurso que eu empreendi, então, aí desde 2010. Existe relação entre a história da moda e a história da arte? Então, as duas disciplinas possuem muita relação, Jorge, muita intersecção. E é muito curioso como no meio acadêmico, nos meios dos estudos e até, enfim, na própria história da arte, na própria história da moda e até na moda, elas são abordadas separadamente. É muito curioso como muitos historiadores de arte alegam não entender de história da moda, e muitos historiadores de moda, apesar de entenderem a história da arte, não abordam a história da arte nos seus estudos. Então, eu acabei me especializando no decorrer desses 10 anos de atividade acadêmica nessa intersecção das duas disciplinas, que eu acho ela absolutamente essencial, essa intersecção, ela é absolutamente crucial para o entendimento das duas, porque da mesma maneira que não dá para entender as evoluções da moda sem pelo menos conhecer um pouco da história da arte, a gente não tem como entender muitas das evoluções da história da arte sem conhecer um pouco, pelo menos, da história da moda, né? Até porque o retrato é uma forma de expressão no Ocidente muito presente na história da arte. É só lembrar, dos retratos, enfim, do Renascimento, do Barroco, da Idade Média, enfim. Então, a história do retrato, ela é muito importante para a gente entender a história da arte, e não dá para entender o retrato sem, pelo menos, a gente conhecer um pouco da moda, né? Quando surgiu a roupa? Quando surgiu a roupa? Essa é uma pergunta bem interessante, porque existe uma dimensão, muitas vezes incorreta, das pessoas, de que a roupa, o objetivo inicial da roupa era a proteção. Existe uma explicação canhestra que é dada muitas vezes por pessoas desavisadas, de que
A roupa surgiu na história da humanidade quando os homens, a espécie humana, perdeu os pelos, deixou de ser um primata quadrúpede, se tornou um primata bípede, perdeu os pelos e começou, então, a precisar se proteger de um suposto frio causado pela perda dos pelos, né? É, acho que isso deve estar ligado a uma sensação que às vezes as pessoas têm de cortar o cabelo, fica com mais frio na cabeça. Porque esse processo de perda de pelos da humanidade não é um processo que aconteceu em alguns minutos, né? Não é alguém cortou. Não, é um processo que aconteceu durante milhões de anos. Então, não tem nenhuma relação ao surgimento da roupa com uma questão de proteção. O homem, a espécie humana, perdeu os pelos há aproximadamente 1,5 milhão, quase 2 milhões de anos atrás. E os primeiros sinais da roupa a gente só pode designar há pelo menos 100 mil anos. Então, durante um longo período da história da humanidade, que a gente não tem registros, lógico, era pré-história, não tinha escrita, a roupa inexistiu, apesar de sermos já uma espécie sem pelos. Então, a roupa surgiu como uma resposta a outros questionamentos, que não um questionamento fisiológico, e sim um questionamento cultural, um questionamento subjetivo, um questionamento decorativo. A roupa surgiu como uma manifestação, e uma manifestação da humanidade até anterior, quer dizer, bastante anterior que a escrita, e os linguistas acreditam que até anterior à própria fala desenvolvida. Então, foi talvez uma das primeiras manifestações do homem, da espécie humana, que serviu para nos diferenciar dos animais. Então, a roupa data de aproximadamente 100 mil anos atrás, nesse contexto. Como as civilizações antigas viam a roupa? A roupa foi, para essas civilizações, e vai ser sempre, uma forma de identificação. A principal função da roupa é comunicação. A gente está muito acostumado hoje a nos vestirmos, hoje não, né? Sempre. O homem sempre se vestiu de uma maneira constante. Né? Então a gente nasce, nós somos vestidos, a gente criança, a gente veste-se todo dia, né? A gente é ensinado a se vestir. Então existe um processo mecânico e automático que é feito pelo homem individualmente, de se vestir, e muitas vezes a gente não para pensar o porquê que a gente está se vestindo. Né? E para além dessa proteção que a roupa fornece também, porque é lógico, se a função primeira da roupa não foi se proteger do frio, lógico que ela serve para isso também. Quando a gente está com frio, a gente bota uma blusa de lã, um casaco comprido, né? Enfim, quando a gente está com calor, a gente tira a roupa. Então, existe, lógico, a roupa serve para isso também. Mas ela está ligada a uma questão de comunicação, né? Mesmo nas civilizações antigas, nas civilizações mais modernas, na nossa atual civilização, ela configura uma comunicação. Então, quando você está se vestindo, em primeira instância, em última instância, você está dizendo alguma coisa. Você está dizendo que você pertence a uma cultura, que você pertence a um estrato social, que você pertence a um gênero, que você pertence a questões, enfim, importantes, né? A questão do gênero, por exemplo, é muito crucial hoje, porque com essa característica da fluidez de gêneros que nós temos na sociedade contemporânea, que permite isso, a roupa se torna um desses elementos cruciais na definição do gênero, mais até do que as características genitais. Então, como a roupa. E aí, quando eu digo roupa, eu estou estendendo para todos os adornos, né? Estou falando também de joias, estou falando de acessórios, estou falando de corte de cabelo, estou falando de maquiagem, tudo isso que faz parte do universo da moda, do universo da roupa. E todos esses elementos, então, eles são hoje até definidores de gênero. Né? Pessoas que nasceram com os órgãos genitais adequados para o sexo masculino, muitas vezes não se identificam com o gênero masculino e alteram essa identificação através da roupa. Né? Então, a roupa é importante
dessa quantidade aí em relação à raça humana. Quando surgiu a moda? A moda, do jeito que a gente entende, né, hoje, como um sistema de alterações constantes que estão ligadas a questões de hábitos, de costumes, de modas passageiras, surge no final da Idade Média, né? E estão ligadas essencialmente, quer dizer, o surgimento está ligado essencialmente a características de uma ocorrência de uma nova classe social ali naquele momento, que era a burguesia. Então, essa chamada burguesia, esses novos burgueses, né, enfim, desses habitantes desses burgos, dessas cidades, desses aglomerados urbanos que vão se desenvolver no final da Idade Média, por não pertencerem nem ao extrato dos plebeus, nem ao extrato dos aristocratas, empreendem um processo de assimilação das características aristocráticas, e essencialmente uma das características da aristocracia era se vestir, se comunicar que era diferente do plebeu. Então o aristocrata usava tecido, usava couro, usava estampa, elementos que eram muito caros na época e que identificavam então você socialmente. E esses atributos vão ser incorporados pela burguesia como forma de assimilação, de emulação dessa aristocracia. E aí a aristocracia, num processo de afastamento, de recusa dessa emulação, vão começar a alterar as roupas, não por uma questão de mudança cultural, mas de diferenciação. Né? E esse processo, então, de emulação, diferenciação, aristocracia versus burguesia, origina, então, as primeiras alterações de moda ali no final da Idade Média no Ocidente, né? Enfim, a grosso modo é assim. Lógico, eu estou resumindo aqui na nossa entrevista, né, muito rapidamente, mas enfim, a grosso modo esse é o quadro. Como se pensava a moda até então? A moda estava ligada a uma questão de civilização. Então você se vestia de acordo com o seu pertencimento civilizatório. Então, na Grécia Antiga se vestia-se como grego, na Roma Antiga se vestia-se como romano, os persas se vestiam como persas, os egípcios se vestiam como egípcios, e dentro de cada uma dessas civilizações, a duração de um estilo de roupas estava ligada à duração da própria civilização. Então, a civilização egípcia durou muitos séculos, então a moda egípcia durou também esses mesmos muitos séculos. Né? A moda romana durou alguns séculos, essa moda durou, então, alguns séculos. Então, elas estavam ligadas a questões muito mais de civilização e de cultura do que propriamente mudanças ocasionais ou dentro da mesma civilização. Né? Não que não existissem variações, existiam. Da mesma maneira que hoje ninguém se veste exatamente igual, na Roma Antiga, na Grécia Antiga, as pessoas não vestiam roupas idênticas simetricamente, né? Mas elas eram essencialmente muito parecidas entre si, com pequenas variações, da mesma maneira que hoje, por exemplo, né, eu estou de camisa, muitas pessoas hoje no mundo estão usando camisa, existem pequenas variações, mas a camisa é uma peça de vestuário que corresponde à nossa contemporaneidade. Quando se deu a diferenciação entre roupas de homens e de mulheres? Isso começa a ocorrer no mesmo momento em que começam os primeiros movimentos de moda. De uma maneira em que essa diferenciação, aristocracia versus burguesia, se inicia no final da Idade Média, está falando aí, a grosso modo, séculos XIII e XIV, gradativamente a mulher se diferencia do homem, num processo de substituição da vestimenta tradicional, que era certamente muito parecida entre o homem e a mulher, durante a época romana e a herança dessa época romana, que vai ser a Idade Média, e ela se torna, então, gradativamente diferente. Já no final do século XIV, homens e mulheres já se vestem de maneira completamente diferente, vão se vestir dessa maneira completamente diferente até o século XX. Depois da Primeira Guerra Mundial, vai ocorrer uma questão muito interessante, que é
a mulher, o extrato feminino, incorporando alguns elementos do vestuário masculino dentro do uso cotidiano. Então, mulheres vão começar a incorporar peças do guarda-roupa masculino. A mais conhecida, né, é a calça, né, que vai passar a ser então incorporada nesse momento, de uma maneira de ter um novo repertório aí, né, para suas peças, para o seu guarda-roupa. E uma coisa que está acontecendo hoje no mercado de moda masculino é a incorporação de alguns elementos do vestuário feminino no guarda-roupa masculino. Então, a saia e o vestido, que são elementos que há 400, 500, 600 anos são exclusivos do vestuário feminino, o homem, pontualmente, gradativamente, está incorporando esses elementos, e é muito usual hoje, não é incomum a gente ver homens usando saia e vestido. Não que seja uma coisa majoritária, não é, a maioria, a esmagadora maioria dos homens hoje no mundo ainda usam essencialmente calça, mas não é mais algo que estava localizado completamente no âmbito de uma roupa, por exemplo, de celebração, de você sair à noite, uma roupa de, enfim, de nichos específicos, né? Hoje, se você, né, anda na rua, se você vai no metrô, ocorre às vezes essas observações. Então, nós estamos vivendo um período interessante da história da moda, que é esse momento de apropriação. E que muito provavelmente daqui a 10 anos será tão comum homens de saia quanto homens de calça na rua. Da mesma maneira que hoje é muito comum mulheres de calça e mulheres de saia, e que nos anos 40 isso não era comum. A grande maioria das mulheres nos anos 40, ainda dos anos 40 do século 20, ainda usavam essencialmente vestidos ou saias, né? Então, mulheres de calças na rua nos anos 40, nos anos 30, nos anos 20, era algo que se apontava, que se comentava, enfim, era algo enfim, inusitado, né? Então, talvez nós estamos vivendo um momento de transformação muito interessante, e talvez seja né, nada mais fascinante do que testemunhar uma transformação na sociedade. O Renascimento teve importância para a história da moda? O Renascimento teve uma importância essencial, porque foi no Renascimento que se estabelece firmemente essas mudanças que se iniciaram no final da Idade Média. Essencialmente as duas, né, grandes mudanças, o surgimento da própria moda e as diferenciações das vestimentas masculinas e femininas, né? O homem renascentista não é mais um homem que se veste de acordo com uma herança do Império Romano ou com uma influência de uma civilização. Ele é um homem que se veste de acordo com as modas da época, que tem, muitas vezes, origens regionais, mas que não estão ligadas a uma origem cultural, né? Parece estranho eu estar falando isso diferente, né? Qual é a diferença entre uma moda regional e uma moda cultural? Lógico, uma moda de uma região está falando de uma cultura daquela região. Mas quando eu digo que eram diferentes essas questões, é que na antiguidade isso estava ligado essencialmente à cultura e não à região. Haja visto como você tinha os gregos usando as roupas gregas, independente se esses gregos moravam no Egito, ou se eles moravam no sul da Itália, ou se eles moravam na Trácia. Da mesma maneira os romanos, da mesma maneira os egípcios. Então, a ligação da roupa estava com essa cultura, o que não ocorria dessa mesma maneira a partir do Renascimento. Movimentos como o Barroco, Rococó e Neoclassicismo influenciaram a moda? Essencialmente, né? As mudanças artísticas ocorridas nesses períodos, elas determinaram e colaboraram para mudanças de vestuário. E muitas vezes essas mudanças de vestuário estiveram paralelas com essas mudanças
de arte. Se representa diferente, na época, por exemplo, do neoclássico, justamente porque se veste diferente, né? Então, as pessoas, os homens, as mulheres estão se vestindo diferente, e nesse sentido, a arte, a representação, a escultura, a arquitetura, enfim, a decoração, tudo isso diferencia-se dessa mesma maneira. Então, sim, movimentos artísticos têm grande influência na roupa, e tem grande influência na roupa, e eu vou dizer mais, eles têm grande influência interconectada. Muitas vezes, as mudanças nas roupas são uma conexão para essas mudanças na arte. As mudanças tecnológicas iniciadas no século XVIII com a Revolução Industrial tiveram impacto na história da moda? Tiveram um impacto tremendo. A industrialização, que aconteceu em todos os setores da economia, vai acontecer também no setor têxtil, né? Então, uma das principais alterações que a gente vai ter é o início dessa industrialização da roupa, mas, sobretudo, que vai se iniciar primeiramente não com a fabricação da roupa, mas sim com a fabricação do tecido e do fio. Então, os elementos têxteis que são primeiro industrializados, digamos assim, né, na história da sociedade ocidental, são essencialmente o fio e o tecido. Isso vai causar uma consequência tremenda, que é o barateamento do tecido, o barateamento do fio, e esses barateamentos vão permitir que cada vez mais homens e mulheres possam adquirir mais roupas. Se no final do século XVIII, até o final do século XVIII, a roupa era um elemento tão precioso que era descrito e elencado e relacionado nos testamentos, com esse barateamento a gente encontra esse afastamento dessa característica. Então, hoje ninguém descreve, né, num testamento que está deixando peças de roupa, porque a roupa ela se tornou um objeto tão barato que ele não necessita de, né, ser relacionado, ele não é um elemento precioso como ele era até o final do século XVIII. Então, essa industrialização vai causar os primeiros sinais do que hoje é essa dita fast fashion, esse consumismo exagerado da sociedade ocidental, que hoje é praticado, na verdade, pelo mundo todo, né? Então, consumir roupa dessa maneira desenfreada não é algo que surge no século XX, é algo que se intensifica no final do século XX, mas que surge já no final do século XVIII. E durante todo o século XIX, o próprio surgimento dos grandes magazines, das grandes estruturas comerciais, vai ajudar nessa divulgação do vestuário. Como se deu o surgimento da alta costura? A alta costura, ela surge num momento interessante da história da humanidade, enfim, na década de 50 do século XIX, enfim, bem na metade do século XIX, no contexto francês. E muita gente confunde alta costura com roupa sob medida. Então, toda a roupa de alta costura é feita sob medida, mas nem toda a roupa sob medida é feita em alta costura. Então, o que foi concebido no final da década de 50 do século XIX, que configurou-se depois como algo que passou a ser chamado como alta costura, é um tipo de fabricação de roupa sob medida, não é o único, é um dos tipos, que caracteriza-se por uma série de regras impostas por uma estrutura sindical chamada Câmara Sindical, como, né, eles têm o nome, alta costura e prêt-à-porter do contexto francês. Então, é uma roupa que atende a uma série de regras específicas dessa Câmara Sindical, que configuram, uma série de regras, não tem nem como eu elencar elas aqui, estão ligadas à quantidade de funcionários, à quantidade de peças fabricadas, ao tipo de peça que é fabricado, enfim, são muitas regras, e que, a partir do cumprimento dessas regras, esses produtos podem ser chamados de alta costura.
surge, né, então, na França por conta da invenção peculiarmente, né, de um inglês, Charles Frederick Worth, mas esse Worth, ele não era um estilista, um costureiro de atuação inglesa, ele era um estilista de atuação francesa. Então, é no contexto francês que surge essa empresa, que é uma empresa que, por acaso, era de um inglês, mas ela era uma empresa francesa, mas que está ligado não somente a ele, mas a outros personagens daquele momento, outros costureiros e costureiras, que desenvolvem e ultrapassam a excelência da fabricação dessa roupa sob medida a níveis muito perfeccionistas, né? Que sempre existiram. Então, a roupa sob medida, ela é a forma de fabricação mais antiga que se tem e que sempre foi utilizada. Todas as roupas que foram fabricadas pelo homem até o século XIX, elas eram todas sob medida. Elas eram feitas inicialmente sob medida. A alta costura, então, é um tipo de roupa sob medida feita num contexto específico, né? E que surge ali, naquele momento, enfim, que é beneficiado por uma questão econômica, que é a grande intensificação do neocolonialismo no contexto do Segundo Império Francês. O que aconteceu com a moda no século XX? Nossa, a moda no século XX, Jorge, ela... Se a gente consegue resumir, se a gente conseguisse resumir a moda toda que ocorreu na história da humanidade em um livro, a gente precisaria de um outro livro do mesmo tamanho para falar do século XX. Porque, essencialmente, a aceleração do tempo, e quando eu digo aceleração do tempo, eu estou falando da aceleração, né, dessa convivência cotidiana que a gente tem na nossa sociedade contemporânea, ela se intensificou de maneira radical no século XX e vem se intensificando no século XXI. E essa ansiedade contemporânea e moderna, né, elas trouxeram grandes inquietações do ponto de vista comportamental, do ponto de vista social, enfim. Então, a história do século XX ela é extremamente conturbada, da mesma maneira que a história do vestuário é extremamente conturbada. Muitas alterações, muitas transformações, mas, a grosso modo, se eu pudesse destacar duas das principais ocorrências do século XX, a primeira seria essa grande aceleração e grandes transformações, e a segunda seria que eu já mencionei anteriormente, né, a incorporação pela mulher de alguns elementos do vestuário masculino, como o paletó, como a calça, essencialmente essas duas peças, que vão ser, então, absorvidas e traduzidas para o vestuário feminino. Como a moda chegou ao século XXI? A moda chega ao século XXI com um desafio de incorporar as inquietações do século XXI, que são diferentes do século XX, e é também um momento extremamente interessante, porque vê-se hoje acontecendo, está acontecendo agora, na década de 20 do século XXI, a transformação da maneira de fabricar roupas. Porque, apesar da industrialização da roupa, essencialmente, a roupa continua sendo fabricada do mesmo jeito que ela era fabricada na pré-história. Ou seja, você tem a concepção, a fabricação, desculpa, você tem, então, a fabricação de fios e, a partir da fabricação desses fios, a fabricação de tecidos. A partir da fabricação dos tecidos, o corte de pedaços de tecido, a junção desses pedaços através da costura e a confecção, a origem então dessas roupas que a gente usa. Então, a grande maioria das roupas hoje ainda são feitas nessa metodologia, que é absolutamente a mesma. O que muda é que hoje a gente tem eletricidade, máquinas, tem uma série de elementos, né, enfim, de maquinários que permitem que isso seja feito de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente, muito mais barata. Mas a estrutura permanece a mesma. Então a gente está vendo hoje acontecer na história da humanidade uma substituição dessa metodologia de fabricação. Então já não é recente isso, né? Já pelo menos desde o início
do século XXI, final do século XX, roupas que a gente chama em inglês, né, de seamless, roupas que não têm costura, já são fabricadas, principalmente na parte de roupas íntimas, né? Então são roupas que são já tecidas, fabricadas para saírem com a forma direto, ou seja, elas não passam por um processo de corte e costura, elas já são o tecido já é confeccionado no formato da roupa. Mas uma evolução que é mais intensa do que essa ainda é a roupa fabricada de maneira 3D. O 3D é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, ela ainda está nascente, né? Ela é muito incipiente ainda dentro da nossa contemporaneidade, mas ela está se acelerando de uma maneira muito intensa, e muito provavelmente daqui a 5 anos as primeiras máquinas, as primeiras impressoras 3D estarão nas casas de pessoas comuns, como você, como eu, enfim, não estarão, né, somente nas universidades ou nos grandes centros de pesquisa. E, muito provavelmente, daqui uns 10 anos, então nos anos 30 do século XXI, já estaremos na sociedade comprando roupas online que serão impressas em nossas casas. Então, acredito que a grande mudança que o século XXI vai trazer no vestuário vai ser a forma de fabricação da roupa, que vai deixar de ser mecânica para se tornar digital. Lorenzo, obrigado pela conversa. Obrigado, Jorge, obrigado pelo convite. Foi uma ótima conversa de falar desses assuntos. Lógico, assuntos que me interessam muito, evidentemente, pesquiso esses assuntos. Enfim, obrigado, né, pela oportunidade e estamos à disposição, enfim, para qualquer eventual, enfim, daqui a alguns anos a gente validar essas minhas previsões, né? A gente já marcamos uma para 2025 e uma segunda para 2030, e aí você vai poder me dizer, você acertou ou você errou, né? Eu com certeza vou errar em alguma coisa, ou no que eu previ, ou na data, né? Mas a grosso modo eu imagino que eu acertarei de uma certa, enfim, né, num contexto menos específico, talvez, muito provavelmente eu vou ter uma certa razão aí. Obrigado.